Primeiro lugar que você tem que saber, ou melhor, primeira informação que você tem que ter é qual vai ser o local da coleta. A partir do local da coleta, você já começa a desenhar para a escolha da agulha que você vai utilizar. Então, nós temos basicamente duas opções. Você pode ter a coleta pela artéria radial do seu paciente e pode ter a coleta pela artéria femoral. O Elton, qual é a melhor e qual é a pior? Não tem melhor e nem pior. Tanto uma como outra tem os pontos positivos e os pontos negativos. Ponto positivo da artéria radial. Ela tem uma menor chance de você ter intercorrência relacionada a hemorragias, por exemplo. Hemorragia, hematoma, prejuízo da perfusão do membro correspondente. É muito mais difícil com a artéria radial. Ponto negativo. É ruim de você coletar em radial de pacientes que estão mais graves. Então, paciente com choque hipovolêmico, digamos, para você coletar por radial é bem mais difícil. A femoral, ponto positivo. Você consegue fazer a coleta em praticamente qualquer situação. Ele tanto chocado, o paciente é demasiado, você tem uma artéria de maior calibre e você consegue. Ponto negativo da artéria femoral é um local onde você tem maiores chances de ter intercorrência relacionada à hemorragia, tá ok? Então, para escolher a agulha correta, a melhor opção, se for radial e você só for coletar sangue para a gasometria, a agulha 13 por 4,5 ela resolve. Já se for por radial e você for coletar uma quantidade maior de sangue, aí você vai ter que utilizar uma agulha 25 por 7 ou uma agulha 25 por 8. Wellington, por que que quando eu vou coletar uma quantidade maior de sangue eu tenho que aumentar o calibre da agulha? Imagina você coletando sangue radial pela artéria radial e você vai coletar 10 ml com auxílio de uma seringa de 10, obviamente, e você utiliza uma seringa de uma agulha 13 por 4,5. Então, por mais que você faça uma pressão no sentido oposto para poder aspirar, a agulha é tão fina que vai puxar sangue de maneira tão lenta que pode ser que antes de completar a seringa, o sangue coagule e você perca aquela amostra e tenha que desprezar o sangue do paciente. Então, se você for coletar só a quantidade por via radial, só a quantidade da gasometria, a agulha 13 por 4,5 resolve. Se for mais do que sangue, a quantidade de sangue suficiente para a gasometria, aí você pega uma 25 por 7 ou então uma 25 por 8. Aí dá para resolver. Wellington, como é que eu sei se eu vou coletar sangue só para a gasometria ou eu vou coletar uma quantidade de sangue maior? Aí, gente, vai depender do seu raciocínio e da tua harmonia com a equipe do laboratório. Eu vou te dar um exemplo de como isso acontece. O paciente chega, ele tem uma intercorrência que justifique a coleta de uma gasometria. Ou ele está lá no teu setor. Aí o médico diz assim, Wellington, vamos ter que coletar a gasometria daquele paciente e tal. Aí você chama o laboratório e vai passar para a coleta. Quando chega na coleta, o que é que acontece? Você tem que imaginar que aquilo dali dói. Primeira coisa que você pensa. Quando você olha para o seu paciente, ele não tem acesso central. Dá para coletar em outro local se for precisar de uma amostra em outro sítio de punção. Ou melhor, se for precisar de maior quantidade de sangue. Aí o que é que você vai fazer? Você pergunta para o pessoal do laboratório. Olha, tem essa quantidade de exames aqui solicitados. Tem gasometria, função renal, tem TAP, TTPA. Esses exames dá para ser feito com sangue arterial? Se eles te falarem que dá, aí você, na coleta do sangue arterial, já aspira sangue para poder fazer o restante da bioquímica. Aí, nesse caso, você sai daquela agulhazinha 13 por 4,5 e pula para 25 por 7.
Aí você vai conseguir ter em uma furadinha só sangue suficiente para fazer a gasometria arterial e sangue suficiente para você fazer a bioquímica. Quando for para femoral, aí é a mesma coisa. Só que você de cara descarta 13 por 4,5. Wellington, mas eu acho tão bacana coletar sangue arterial com a 13 por 4,5 femoral. Você pode achar bacana porque a 13 por 4,5 ela não vai machucar muito. Mas em uma femoral, se você for tentar coletar, o paciente ele pode ter pouco porte, ser magrinho, desnutrido, você não vai conseguir, porque a agulha 13 por 4,5 é pequena. Então, na femoral, você já vai ter como opções 25 por 7, 25 por 8 e a 30 por 8 quando você tiver paciente obeso, internado há muito tempo, muito edemaciado, aí pode ser que você precise. Ponto negativo da 30 por 8, ou melhor, cuidado que você vai ter que tomar. Ter muita atenção para você não ficar com muitas variações em relação à posição da punção. Porque você pode pegar algum tecido adjacente e, a depender da falta de direção que você estiver dando para a agulha, você pode pegar até a bexiga do paciente. Então, a 30 por 8 é um limite. Quando foi que eu utilizei a 30 por 8 para coletar sangue arterial em femoral? Paciente muito obeso. E é demasiado. Então, tem paciente que tem tanto edema que nas tentativas de punção para a coleta de sangue femoral, por via femoral, quando você puxa a agulha, que sai, fica vindo líquido pelo orifício da agulha. Então, ali você vai ter dificuldade. Então, para finalizar a primeira pergunta, como eu faço, ou melhor, como eu faço para ter mais segurança quando eu for escolher o tipo de agulha para a coleta de sangue arterial? Primeira coisa, você pergunta, qual vai ser a via, radial ou femoral? Depois você pergunta, vai ser sangue somente para gasometria ou tem gasometria e bioquímica? Se for só gasometria radial, 13 por 4,5. Se for gasometria e bioquímica radial, 25 por 7 ou 25 por 8. Femoral, independente de ser gasometria somente ou gasometria e bioquímica, 25 por 7, 25 por 8 e em casos extremos, 30 por 8. Em ambos os locais, fazer uma compressão por no mínimo 5 minutos após a punção, para evitar que tenha hemorragia.